bacharelados interdisciplinares que esse ano receberam alunos. Para o ano que vem tem mais 5 universidades que devem abrir bacharelados interdisciplinares. Depois de amanhã vamos fazer o primeiro encontro dos bacharelados interdisciplinares no Brasil, na Federal do ABC. O FRB está nessa lista aqui, ó. Tem 2 bacharelados interdisciplinares, mas parece que a instituição não toma muito conhecimento dos bacharelados interdisciplinares, da joia que ela tem. A UFBA tem a maior diversidade de oferta. E a instituição acha que é um grande problema, e é um grande problema para a instituição. Já são perto de 3.000 alunos nesse modelo. 3.000 alunos é 10% do alunado. Mas uma parcela deles, quando eles terminarem, vão continuar. Então, o que era 10% do alunado, se for só piso, só basal, chegará a 30% do alunado. Então, tem gente muito preocupada de uma certa ocupação da instituição por alunos egressos de um paradigma de ensino-aprendizagem distinto do que predomina na instituição. O mais antigo e completo é o da Federal do ABC, que é um BI em Ciências e Tecnologias, outro em Ciências e Humanidades, mas que a entrada exclusiva na Federal do ABC é pelo primeiro ciclo. Também a UFOPA, a Federal do Oeste do Pará, que iniciou uma separação de campos do interior da Universidade Federal do Pará, com cursos antigos, e já os substitui por entrada exclusiva pelos bacharelados. Que tem essa estrutura, fundamentalmente, que é um compartilhamento de uma formação geral no primeiro ciclo. No nosso caso, as 4 opções: Humanidades, Arte, Saúde, Ciência e Tecnologia, e áreas de concentração que permitem a transição ou a progressão para as unidades universitárias em cursos de segundo ciclo, que são esses sim os cursos profissionalizantes. Esse é o marco conceitual. Eu vou passar rápido, porque para enfatizar, pelo menos, o aspecto da pedagogia da autonomia, que é, talvez, nesse conceito, o único curso superior no Brasil que não somente permite, mas fomenta, é baseado no conceito de escolhas, em que o aluno escolhe sua trajetória curricular. E o processo formativo é dirigido a uma educação investigativa, a uma autoeducação, e se incentiva as escolhas, formação em métodos, uso prático de tecnologias, exercício da crítica e aprendizagem baseada em problemas, sendo que alguns desses itens estão ainda incipientes na sua prática. Então, muita gente pode achar que, são experimentos interessantes, e o que a gente tem que fazer é ampliar e consolidar e fazer com que esses experimentos se tornem dominantes, né? Agora, antes que a gente entre nesse otimismo, né, a gente pode também discutir se a questão é formar, reformar ou ultrapassar o próprio conceito de formação, visando a educação superior como uma educação transformadora. Precisamos de sujeitos que sejam capazes de usar a técnica sabendo o que está à frente dela. Sujeitos capazes de mudar o tempo inteiro, no próprio processo de formação, mas também posteriormente, sabendo que, concluindo uma educação superior, ele não concluiu uma trajetória de vida. Ao contrário, ele transita e continua aprendendo. E sujeitos que sejam capazes de não somente respeitar outros saberes, mas sejam capazes de ultrapassar os limites da sua própria referência epistemológica. E isso em larga escala. Porque se fizer isso de modo pequeno, vai ficar muito, muito bonito. Você pode ter um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências na Universidade Federal da Bahia, que a reitora vai levar os visitantes ilustres para ver: olha aqui, ó, temos isso. E ao ter isso controlado, né, em escala pequena, aplaca as inquietações, muitas inquietações, mas não traz uma transformação mais ampla.
Então, essa transformação, ela deve buscar uma forma não elitizante e ser em larga escala. E esse é um grande problema. Mudar já é problema. Mudar muito é um grande problema. Agora, mudar muito e em larga escala, mudar profundamente em larga escala é um problema imenso. Só começando tudo de novo. Quer dizer, só radicalizando o que já temos avançado, que são os bacharelados interdisciplinares, passar do experimento ao modelo. Quer dizer, já experimentamos, temos 5 anos fazendo coisas, precisamos aprender com essas coisas, não temos aprendido com essas coisas que temos feito e criado. E aí é o que eu queria mostrar para vocês, né? Na verdade, tudo era para mostrar esse projeto, né? Que eu já conversei com vários de vocês já conhecem e tal, porque se tudo der certo, mas eu acho que as coisas estão dando certo até agora, nós vamos ter uma chance rara, que é criar uma instituição onde não tinha nada. Onde a sociedade desse território tinha que se deslocar, em vários sentidos, né, no sentido geográfico e social, para que seus filhos obtivessem a educação superior. Esse tinha é virtual, porque historicamente os sujeitos das classes dominantes dos territórios interiorizados no Brasil já não vivem nos territórios interiorizados. Os proprietários de terra do recôndito mais distante da Bahia, a família já tem um pequeno apartamento em Salvador, para que Júnior, que está com 7, 8 anos agora, quando chegar aos 13, 14, venha estudar num colégio privado, que vai garantir a aprovação na mitológica Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Né? Tá. Ao acontecer isso, a territorialização da desigualdade é cada vez mais mantida. E nesse espaço, esse espaço da inclusão social que a sociedade brasileira está passando, quer dizer, um certo segmento está atingindo níveis de consumo, esses segmentos se tornam um mercado. E nesse espaço, na interiorização no Brasil, o que se verifica é a ocupação pelo setor privado de ensino. Então a experiência, eu estava vindo aí os outdoors na estrada, né? Faculdade disso, instituto daquilo, escola daquilo, e ocupando esse espaço. Esse território do sul da Bahia é muito interessante a gente propor que seja uma universidade contemporânea, quer dizer, chegar nova, com um modelo curricular institucional inovador, com a vocação universalista, porque há uma tendência muito grande quando você organiza instituições localizadas, territorializadas, que ela fique muito regionalizada, pensando somente em si própria. Competência acadêmica, responsabilidade social. Nesse caso, com a priorização de quadros tecnológicos e profissionais, porque essa região vai ser alvo de alguns projetos de desenvolvimento que serão projetos de intensa introdução de capital externo. Né? Vocês estão sabendo que aqui é a região, território do litoral sul, que pega de Itacaré a Belmonte, mais ou menos sediado Ilhéus e Itabuna. Aqui vai ter o Porto Sul, que é um porto de um investimento de bilhões de reais para a exportação de grãos e minérios das províncias minerais e da área de plantação do Além São Francisco. E para esse transporte, uma ferrovia de 1.600 quilômetros, a construção já iniciou em alguns dos seus pontos, que vem de Goiás, Tocantins, até o Porto Sul. Se a região não tiver não aproveitar esse processo de investimento para a formação de quadros para esse investimento, haverá o que tem acontecido em outras regiões onde investimento desse tipo tem acontecido. Uma imigração de mão de obra especializada. Né?
A outra parte do território é o extremo sul, que vem de Porto Seguro até Mucuri, e é polarizado em Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Bom, os investimentos que eu mencionei, a necessidade de formação em escala massiva dessa mão de obra qualificada. Agora, desde 2004, mais de 100 unidades de interiorização de educação superior foram implantadas no Brasil, inclusive aqui, esta. Né? E o que é que acontece, assim, de um exame até superficial, rápido, dos problemas? Dificuldade de fixação de quadros docentes, obstáculos em implantação de infraestrutura, condições precárias de funcionamento, modelos de gestão inadequados, cobertura regional limitada. Quer dizer, você substitui um polo por outro. O polo não é mais Salvador, passa a ser Cachoeira, Cruz das Almas, continua como polo. Regimes curriculares convencionais. E esse é um problema grave. Reduzida a inclusão na educação superior de jovens da região. Porque não é possível legalmente, nem moralmente, você, por exemplo, fazer uma cota regional. Só entra nativo. E, ao mesmo tempo, se cria, e a UFRB fez isso, uma setorização de cursos que, como não são procurados externamente, eles se tornam disponíveis para os nativos. E os outros que são procurados externamente, eles são ocupados por sujeitos que ultrapassam as barreiras do processo seletivo. Isso não é muito radical nem dramático aqui, mas eu dou um exemplo. O melhor curso de medicina do Nordeste está em Itabuna. É o da UESC. Tem turmas que não tem um único filho da região. Por quê? A competição é 120 candidatos por vaga, do Brasil todo. Então, essa questão é um problema com a expansão das universidades no interior. Bom, as referências conceituais desse projeto. O projeto já tem páginas e páginas escritas. De vez em quando eu distribuo assim na rede de parceiros. Sônia já recebeu umas 4 versões desse projeto. Está precisando me dar uns retornos assim para... Eu sei que ela é muito ocupada, né? Aí. Bom, as referências conceituais. Um conceito de universidade popular de Anísio Teixeira, que a gente foi resgatar lá dos anos 50. A pedagogia da autonomia de Paulo Freire, aplicada à educação superior, porque Paulo Freire nunca fez movimentos de aplicação das suas ideias pedagógicas à educação superior, muito vinculado à inclusão pela alfabetização. A teoria da afiliação de um certo Alain Coulon, que está ali presente, mas desde há 5, 6 anos tem colaborado conosco. E a ecologia dos saberes de Boaventura Santos também é um outro intelectual que tem colaborado conosco. É evidente que Anísio Teixeira e Paulo Freire já morreram, mas eles em espírito continuam colaborando conosco. De vez em quando, de madrugada, eu acordo assim com a ideia que eu não posso ter tido aquela ideia, porque excede a... Então, eu suponho que continuam colaborando conosco. Né? As diretrizes estão postas, essas aqui: eficiência, sustentabilidade, impacto social, pluralidade de oferta de cursos, e essa, que é outro grande problema da universidade brasileira. Eu até esqueci de mencionar no começo. A universidade brasileira, ela se organiza de costas para o ensino básico. É como se o vestibular protegesse.